Fala, meus amigos e minhas amigas, cá estamos nós para mais um vídeo no nosso canal, no YouTube, canal do João Antônio, canal Clique Política. E eu quero debater com vocês aqui inúmeros temas. Hamilton Mourão tá repercutindo nas redes sociais. Foi pro microfone do Senado e detonou a interferência do Trump em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro. Tentou ainda passar pano pro Bozo, mas só o fato dele chegar e afirmar, o senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, que não aceita, ele como senador da República, que um presidente como Donald Trump interfira nos assuntos regionais, locais aqui do Brasil. Meu irmão, se a família Bolsonaro já tinha raiva do Mourão sem ele fazer rigorosamente nada, já o chamava de traíra, imagine agora. Na tela. E finalmente eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. Então, é essa última mensagem que eu quero deixar. Tá aí as palavras do Hamilton Mourão, pedindo para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal do João Antônio, canal Clique Política. E lembrando que se você quiser acompanhar os cortes do nosso canal principal, você vai no primeiro comentário fixado e se inscreve no nosso canal de cortes, tá certo? Dado o recado, sem delongas, eu vou aqui para outros pontos interessantes nesta terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Queria tratar com vocês de um tema relevante sobre uma pesquisa que foi divulgada hoje. Presidente Lula, vá pra cima. Aqueles que estão ao lado do Trump no mundo estão sendo derrotados. Por exemplo, no Canadá, o candidato que adotou o tom de defesa da soberania contra o Trump venceu. Estava lá embaixo nas pesquisas 20%. O candidato da extrema-direita estava com 40%. O Trump atacou o Canadá e os que defenderam a soberania do Canadá venceram as eleições. Percebem vocês que o Trump está dando prejuízo incalculável para a extrema-direita mundial com os tarifaços de bêbado que ele tem realizado mundo afora? E agora aqui no Brasil, e o presidente vai adotar a política da reciprocidade econômica. Taxou aqui, a gente taxa também. E assim vai. E vamos buscar novos mercados. É isso que nós estamos focando. Quando você observa a Globo, tem uma jornalista da CNN que comenta economia, que trabalha com William Vac. Eu nunca vi uma pessoa tão lacaia como aquela senhora. Eu vi um comentário dela que eu não vou nem colocar aqui para vocês, porque eu tive repulsa. Falando que o Brasil não tinha armas para brigar com os Estados Unidos, que o Brasil deveria buscar o diálogo. Interessante. Mas qual diálogo? O que foi que o Trump exigiu? Que o julgamento do Jair Bolsonaro fosse suspenso, alegando que o julgamento era uma caça às bruxas, que o Bolsonaro estava sofrendo, que o Bolsonaro não havia cometido crime algum. O Trump, que tentou dar um golpe nos Estados Unidos, pessoas morreram no Capitólio, não reconheceu o resultado das eleições. A justiça norte-americana falhou. A justiça brasileira não falhará. O Procurador-Geral da República, como vocês sabem, já entregou as alegações finais e pediu a condenação de todos os envolvidos na trama golpista, o núcleo crucial do golpe, e pediu pena máxima. Agora os réus, começando pelo delator Mauro Cid, vão apresentar as suas alegações finais. Nós estamos no recesso judiciário? Estamos. Mas para que vocês entendam, os prazos correm normalmente porque nós temos um réu que está na cadeia, Walter Braga Neto. Por conta disso, as alegações finais devem ser entregues neste mês de julho para que, em agosto, a primeira turma se reúna para julgar Jair Bolsonaro. O Supremo, sob ataque, se une. Por quê? Não se trata de um ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Não se trata do ministro XYZ. Trata-se de preservar a autonomia do Poder Judiciário. É impensável para um país que se julga decente, autônomo, para usar aí a palavra do momento soberano, admitir a ameaça de um presidente de uma nação estrangeira com estrangulamento econômico para livrar um aliado de um julgamento que ele encarou. Ele pediu desculpas
por ter feito afirmações falsas ou ilações falsas, sem qualquer tipo de prova, a respeito de pagamento de propina a integrantes do Supremo. O ministro que assina essa carta, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi acusado por um aliadíssimo de Jair Bolsonaro de bater na mulher dele que estava doente. Eu não vou medir a palavra porque o aliado não mediu, o senador Magno Malta, e depois buscou um acordo com a justiça, porque sabia que seria condenado. As diversas pregações golpistas que foram feitas a céu aberto parecem hoje ter de serem esquecidas. Esse episódio, o episódio do tarifaço do Donald Trump, serviu para uma coisa: lembrar a todo mundo, que o resguardo da democracia é um trabalho permanente, e dois, a nossa ainda precisa de defesa. Mas mudando um pouco de assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está sendo acossado por dois lados. Ele está levando uma pressão tremenda do Centrão e da elite paulista e, por outro lado, sendo pressionado pelo clã Bolsonaro, por Jair, por Eduardo, por Flávio, por Carlos e por Michele Bolsonaro. Ele é um vassalo da Faria Lima, ele ao mesmo tempo é um vassalo do Centrão e ao mesmo tempo também é um vassalo da extrema-direita bolsonarista. Então, quando você é vassalo, o que é que você vai fazer na presidência da República? Quais seus objetivos? Quais os seus interesses? O que é que você vai fazer pelo povo pobre? Nada. Olha só o que o Gerson Camarote, que é um jornalista da banca, comentou na Globo News. É tão indefensável que nem o Camarote consegue defender o Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio está emparedado. Ele está emparedado pelo Bolsonaro e família e está emparedado pelo Centrão, pelo setor empresarial, o agronegócio de São Paulo. Então, ele está ali tentando se equilibrar. É lógico que é uma situação muito desconfortável para o governador Tarcísio de Freitas. No primeiro movimento do Tarcísio, extremamente emparedado, teve que fazer um gesto ao bolsonarismo e depois teve que fazer esse movimento ao país como um todo, ou seja, foi conversar com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Escobar, tentando fazer um contraponto à diplomacia brasileira, aí vem e leva uma bordoada do Eduardo Bolsonaro, deputado, que até sinalizou hoje ao jornal Estado de São Paulo que não volta para o Brasil, ou seja, acaba o tempo que ele pediu licença do mandato, tendo que voltar, ele deixa de ser deputado. Então, ele sinaliza isso hoje em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. E ao jornal Folha de São Paulo, ele dá uma bordoada nesse movimento do Tarcísio. E você acaba, o Centrão, que estava extremamente afastado do governo, momentaneamente, eu digo momentaneamente, que vão ser muitos capítulos dessa novela até eleição, momentaneamente ele dá apoio, lógico que ele é pressionado diretamente do Centrão pelo setor produtivo, por uma parte significativa do setor produtivo. O agronegócio influencia a bancada, chamada bancada ruralista, né, a frente parlamentar do agronegócio. Tá aí as palavras do jornalista, um dos porta-vozes da Faria Lima, Gerson Camarote. Uma informação interessante, o presidente Lula retirou todos os impostos federais para taxistas. Você que é taxista, não sei se você está sabendo, não sei se você soube, mas o presidente Lula retirou todo e qualquer imposto relacionado a taxista. Então, se você estiver pagando imposto, saiba, não é do governo federal, não. O último agora, no valor de R$50, foi retirado. O presidente quer incentivar, quer fazer com que o taxista tenha mais liberdade, obviamente, para apurar mais e levar mais sustento para a sua família. Então é bom que você entenda, e por que eu levanto essa questão? Porque o Centrão, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do capacho deles, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Centrão diz que esse governo só quer criar imposto. Essa era a narrativa. E eles esticaram tanto a corda, naquele caso do IOF, que ficou escancarado para a população. Porque até aquelas pessoas que não queriam saber, ou que não sabiam, por exemplo, quais impostos o governo federal estava criando, começaram a prestar atenção. Peraí, vamos ver que imposto é esse. É IOF. Pega quem? Pega rico. Pega camarada que... Não é o camarada que compra um Jeep, por exemplo, você de classe média que compra um Jeep e divide em 24 meses. Eu estou dando um exemplo do Jeep, que eu achei interessante o Sakamoto, que é jornalista do UOL, exemplificar. Porque tem camarada que às vezes compra um carro dividido em 24 meses, em 48 meses e acha que é milionário. Não é verdade? Ele não é milionário nem aqui nem na China. Então, senhores, esticaram a corda, esticaram e terminaram aí completamente desmoralizados porque a população entendeu que eles queriam achacar o governo, achacar,
chantagear, 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 e com a narrativa de impostos e que as emendas parlamentares, que é aí que está o problema do Brasil, a roubalheira das emendas, prosseguisse de forma desenfreada. E graças a Deus o presidente Lula não aceitou, e nós conseguimos, todos nós, vocês, eu, outros influenciadores, todo mundo conseguiu entender, compreender e repassar para as pessoas quem estava do lado certo e quem estava do lado errado. Em relação às tarifas dos Estados Unidos, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já está se reunindo com empresários para explicar quais serão as medidas tomadas pelo governo brasileiro, que inclusive já enviou uma carta para o Trump. Na tela. O presidente Lula nos solicitou que nós ouvíssemos aqui o setor privado. Então, agradecer aqui a presença de todas e de todos, bem do governo federal, no sentido de ouvi-los a todas e a todo o setor privado, e trabalharmos juntos para rever esta questão das tarifas norte-americanas. Elas são absolutamente inadequadas. Os Estados Unidos têm déficit na balança comercial com boa parte do mundo, mas tem superávit na balança comercial com o Brasil. Nós temos uma importante complementariedade econômica, que envolve também empresas americanas nesse processo produtivo. Para dar o exemplo do aço, nós somos o terceiro comprador do carvão siderúrgico americano, fazemos o aço semiplano, vendemos para os Estados Unidos e eles fazem o produto acabado, o motor, o automóvel. Então, uma complementariedade econômica. E aí vem uma questão relevante. Nós conversarmos com os parceiros americanos do setor industrial para eles também se envolverem nesse trabalho, mostrando que isso não só encarece, prejudica a economia brasileira, mas também encarece os produtos americanos. E ainda mais com a questão da exiguidade do tempo. Então, importante a participação de cada um de vocês nas suas áreas específicas para a gente fazer um trabalho aqui em conjunto. O governo brasileiro está empenhado em resolver esta questão e queremos ouvir as sugestões, propostas de cada uma e de cada um de vocês. Tá aí as palavras de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Parabenizo ele pela lealdade e pela maneira como conduz o Ministério da Indústria e Comércio. Mudando de assunto, na tela, olha essa pesquisa que foi divulgada hoje, dia 15 de julho de 2025. A aprovação de Lula cresce e chega a 49,7% após tarifaço de Trump, diz Atlas Intel. Volta aqui comigo. Vocês se lembram aquilo que eu falei no início? Os candidatos da extrema-direita estão sendo derrotados pelo mundo afora, porque se aliaram a Trump. Trump está tirando, aniquilando e acabando com a extrema-direita mundial. E eu agradeço a ele. Parabenizo, inclusive, pela burrice. A burrice sua nos favorece. Porque o camarada sobretaxar um país como o Brasil em 50%, sendo que os Estados Unidos da América são superavitários, não tem nenhum prejuízo, e com essa medida ele vai encarecer o suco de laranja do norte-americano, o cafezinho do norte-americano, a inflação vai subir nos Estados Unidos, então um camarada desse realmente trabalha contra ele próprio e contra a extrema-direita no mundo. É por isso que a hashtag Bolsonaro taxou você explodiu nas redes sociais, porque foi Bolsonaro o responsável, juntamente com o Bananinha, para taxar o povo brasileiro, ou pela taxação do povo brasileiro e dos empresários. Nessa pesquisa, a avaliação geral do governo Lula também apresentou melhora. O índice de ótimo ou bom já está em 43,4%. Subiu quase 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. E a avaliação negativa do governo caiu, recuou 2 pontos percentuais. A parcela daqueles que consideram o governo regular é de 7,2%. Então, se você soma o regular com os que consideram ótimo ou bom, já supera e muito aqueles que desaprovam o governo, correto? Contudo, todavia, entretanto, reafirmo aos senhores que eu acho que a aprovação do presidente Lula já beira os 60%. Olha, sem medo, pelo que eu tenho ouvido, pelo que eu tenho conversado com as pessoas, dialogado com as pessoas, e o presidente Lula recuperou a sua força na região Nordeste. A extrema-direita torcia para que a região Nordeste abandonasse o projeto de Lula. Mas houve, de fato, uma reação negativa no início deste ano, com aquela questão do Pix, as pessoas estavam sem saber de rigorosamente nada, e agora as pessoas estão observando que aquilo era somente narrativa falsa para enganar e para ludibriar, correto? E eu estou vendo um alinhamento do ministro da Fazenda com o presidente da República, com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que foi para a Câmara dos Deputados, foi para o Congresso Nacional e deu uma aula de economia, porque anteriormente o que se via? O presidente Lula falando uma língua dada e falando outra, a Simone Tebet falando outra. A população ficava confusa. Ou o governo tem um projeto sólido, um projeto correto, como nós estamos observando agora, ou o governo cai.
Parece-me que o governo entendeu essa questão. E isso se reflete na aprovação que nós estamos observando aqui, meus amigos e minhas amigas. Desgraçado! Inferno! Inferno! Defendi meu pai meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. Olha, esses memes que têm viralizado nas redes sociais, eu particularmente tenho adorado, gostado bastante. Queria aqui parabenizar todos os companheiros, a todos os militantes progressistas do YouTube, do Instagram, do Twitter. Parabéns a vocês. E para fechar esse vídeo, eu vou trazer uma fala do deputado federal Guilherme Boulos. Fala essa que foi realizada na grande, mega, ultra mobilização que aconteceu no último dia 10 de julho, que a velha mídia tentou abafar. Veio a questão do tarifaço do Trump, uma coisa ficou em cima da outra, né? E esse discurso do Boulos, esse trecho, ele merece ser repercutido sim. Que multidão. Se tem uma coisa que a Faria Lima teme, se tem uma coisa que o centrão podre da Câmara dos Deputados teme, e o próprio Jornal Nacional que fez aquela edição vergonhosa para defender os mais ricos, se tem uma coisa que eles temem, é quando a população consegue o conhecimento e entende a verdade. A verdade que muitas das vezes é camuflada pelo trabalho da Faria Lima, que manobra, que trama nos jantares das sextas-feiras à noite. É, meus amigos. Olha a cacetada que o Guilherme Boulos deu. Solta! Agora é a vez do povo. A nossa voz vai ecoar pra cima deles. O nosso desafio é manter essa onda viva, é manter essa chama acesa, é ir pra ofensiva, disputando as visões de mundo e mostrando quem é quem. Combatendo cada mentira e apostando no nosso lado e no nosso povo, nos bairros e também nas redes. Essa é a nossa resposta e eu não tenho a menor dúvida que seguindo nessa toada nós vamos ter uma vitória dupla. No fim desse ano, ver o Bolsonaro na cadeia e no ano que vem reeleger o Lula para enterrar o bolsonarismo nesse país. É nossa tarefa também, no ano que vem, eleger a maior bancada de esquerda da história do Congresso Nacional. Lula, Lula, olê, Lula, Lula. É isso! Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal de cortes, no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal do João Antônio, me segue no Instagram, no Twitter, em outras plataformas digitais. A luta continua, companheirada, e até uma outra oportunidade.